tá? Eu vou fazer um breve resumo das principais e depois a gente vai discutir em relação ao tema da enquete que foi proposto, do uso da dieta terapêutica para animais que têm hepatopatia, mas não estão em cefalopatia hepática, se isso é indicado ou não. Para introduzir esse assunto das hepatopatias, lembrar que o fígado é um órgão extremamente importante. Um animal que tem doença hepática crônica pode muitas vezes evoluir para insuficiência hepática e isso gera uma importante repercussão para esse paciente. Dentre as hepatopatias que nós temos na clínica de pequenos animais, eu vou falar especificamente de cães nesse vídeo, uma das mais importantes devido à alta incidência, são as hepatopatias vacuolares, que são aquelas hepatopatias nas quais o animal muitas vezes ele chega até assintomático ou vem à clínica, ao hospital veterinário por outra queixa, e na mensuração das enzimas hepáticas nós costumamos encontrar um aumento bastante importante da fosfatase alcalina, com um aumento mais leve da ALT. Então, geralmente nós temos a fosfatase alcalina em média 5 vezes ou mais o valor de referência aumentado, e a ALT 3 vezes ou um aumento até mais discreto que isso. Essas hepatopatias vacuolares, elas ocorrem por alguns estímulos. Então, pacientes que passam por episódios de hipóxia, desnutrição, associado também a alguns fármacos, principalmente a cortisona. Então, animais que têm hipercortisolismo, tanto endógeno como exógeno, então, tanto pela administração de corticoides a longo prazo, quanto aquele animal que tem a suspeita clínica de hiperadrenocorticismo, eles são animais que tendem a desenvolver esse tipo de hepatopatia, que é o vacuolar. Animais também que têm aumento de colesterol e triglicérides, então as dislipidemias. A forma da gente diagnosticar esse tipo de alteração geralmente é a associação dessa alteração laboratorial, juntamente com a mensuração dos ácidos biliares, que tendem a estar aumentados em jejum, e o diagnóstico definitivo através da biópsia hepática. O tratamento, então, é feito através da tentativa de reduzir a dislipidemia, então com bezafibrato, com ômega 3, cada caso vai ser avaliado de forma individual, e o ursacol também é um medicamento que poderia ser utilizado para esses pacientes. Mas essa não é uma doença hepática primária, então nós sempre teremos que investigar a causa de base, se esse animal tem um hiperadreno, o porquê que esse animal está tendo dislipidemia, e tratar sempre a causa de base. No grupo das hepatites infecciosas, destacam-se principalmente a hepatite infecciosa canina, que é causada pelo adenovírus, que acomete principalmente animais filhotes, e a hepatite infecciosa relacionada à leptospirose. Apesar de na leptospirose nós temos um envolvimento renal até mais importante do que o hepático, a hepatite aguda pode ocorrer nesses pacientes. Outro grupo de hepatopatias que nós podemos encontrar na nossa rotina clínica são as hepatites tóxicas, que ocorrem pela administração de alguns medicamentos que têm efeito hepatotóxico. O principal deles, associado à hepatotoxicidade de uso em grande escala, em medicina veterinária, é o fenobarbital. Por isso é importante as mensurações, o acompanhamento das enzimas de lesão e função hepática em pacientes que usam esse anticonvulsivante. Antifúngicos como cetoconazol, itraconazol e o fluconazol também podem ser hepatotóxicos. Alguns quimioterápicos como metotrexato e também a lomustina, o grupo das sulfas e das tetraciclinas, que podem causar hepatotoxicidade. As sulfas, principalmente nos schnauzers, elas tendem a podem induzir uma hepatotoxicidade mais importante nessa raça, então nós evitamos usar esse tipo de antibiótico para schnauzers.
O paracetamol e o carprofeno também podem ter efeito hepatotóxico. Temos que ter em mente que precisamos fazer um acompanhamento das enzimas desses pacientes em relação à função e lesão hepática. E uma coisa, pessoal, que eu noto em relação ao diagnóstico, né, das hepatopatias, das alterações hepáticas, que muitas pessoas, muitos colegas têm dúvida em relação às enzimas hepáticas. Então, é muito comum a gente ver nas avaliações pré-operatórias, por exemplo, sendo solicitado ALT, fosfatase alcalina, às vezes GGT, que são enzimas de lesão, elas nos mostram lesão em hepatócito. E às vezes sendo esquecido a solicitação de enzimas de função hepática. Então a gente tem que saber a diferença de enzimas que nos mostram lesão hepática das que nos mostram realmente se esse fígado está funcional. Então as enzimas de função hepática, quais são? São a ureia, são glicose, bilirrubinas e albumina, tá? Então, por exemplo, para um paciente que vai fazer uma cirurgia, de repente é muito mais interessante a gente ter em mãos, além do hemograma, da creatinina, do que a gente já faz de rotina, ter em mãos uma albumina do que uma ALT, por exemplo, se eu tiver que escolher. Tá? Claro que se eu puder fazer todas, é melhor. Mas eu vejo que existe bastante essa dúvida no dia a dia, né, das pessoas. Por isso que eu estou fazendo esses comentários, tá? Então, lembrar sempre das enzimas de função, que a gente está avaliando a funcionalidade do órgão e não só a presença de lesão. Porque a gente sabe que as enzimas de lesão, elas vão aumentar por N motivos, né? Então, às vezes, o uso de um medicamento pode induzir uma hepatotoxicidade, pode induzir a uma lesão hepatocelular e aumentar as enzimas. O que a gente precisa saber é se o fígado está funcional. Então, nunca esqueçam de pedir também as enzimas de função. Nós temos também o grupo das hepatopatias familiares, na qual a gente destaca a doença do armazenamento do cobre, que é uma doença extremamente grave, com prognóstico desfavorável, que vai acometer principalmente cães da raça Doberman, Labrador e Dálmatas. Num paciente normal, o fígado ele excreta o excesso de cobre para a vesícula biliar. Nesses pacientes que são predispostos, ocorre um acúmulo do cobre no parênquima hepático devido à presença de uma proteína. E esse cobre, ele atua como um radical livre, gerando necrose e fibrose hepatocelular, de magnitude muito importante. Então, para esses pacientes, o diagnóstico precoce ele é indicado, muitas vezes é um diagnóstico que quando o animal chega com a apresentação clínica, ele já está em falência hepática e o diagnóstico precoce se torna um pouco mais complicado. O diagnóstico é realizado através de biópsia hepática, na qual nós devemos solicitar ao patologista a coloração de rodanina, que vai marcar o cobre no interior desses hepatócitos numa coloração acastanhada, e seria a forma da gente fechar esse diagnóstico. Então, a doença do armazenamento do cobre, quando diagnosticada ainda em animais assintomáticos, então animais de raças predispostas, que têm uma suspeita incipiente no qual se confirma o diagnóstico, mesmo que eles estejam assintomáticos, eles devem ser tratados com um quelante de cobre, que seria o zinco elemental, né? O principal medicamento que nós usamos para esse tipo de tratamento. E esse paciente também deve fazer uso da dieta terapêutica, a hepática, porque ela tem uma menor concentração de cobre, o que pode ser benéfico para esse paciente. Uma outra doença familiar, uma hepatopatia que a gente pode encontrar na nossa rotina, é a chamada hepatite do Cocker.
O Cocker é uma raça que pode ter uma hepatite bastante peculiar, de prognóstico extremamente desfavorável. No meu R1, eu atendi uma paciente, uma Cocker, né, que teve esse diagnóstico, e os sinais clínicos, eles são muito acentuados. Esses animais costumam cursar com icterícia, com ascite, são animais que evoluem para uma caquexia, uma perda de massa muscular muito importante. Para esses animais, o uso de antioxidantes ele pode ser realizado, e também a imunossupressão ela pode ajudar esses pacientes, mas mesmo com tratamento, muitos infelizmente evoluem a óbito. E os desvios polissistêmicos são outro grupo muito importante que nós vamos falar aqui. Os desvios polissistêmicos, eles ocorrem na presença de um vaso anômalo, um vaso que não deveria existir, que ele pode ter uma origem e um destino diferente, dependendo da localização anatômica. Então, nós temos vários tipos de localizações do shunt. E esse vaso anômalo ele pode ser tanto intrahepático quanto extrahepático. Quando ele é extrahepático, a correção é cirúrgica, porque nós conseguimos localizar esse vaso, isolar e fazer uso do anel ameroide, que é um anel que vai fechando gradualmente esse defeito. Na encefalopatia hepática, que é muito comum nos animais que têm desvios polissistêmicos ou shunt, nós temos um acúmulo de amônia na circulação sanguínea. Nós temos que lembrar que a amônia é produzida no cólon pelas bactérias produtoras de ureases e proteases, que são responsáveis por transformar a amônia em ureia. A ação dessas bactérias vai gerar a presença do íon amônio e também da amônia. Esse íon amônio é excretado através das fezes, e a amônia é absorvida no paciente normal e vai para a circulação portal. Na circulação portal, essa amônia ela sofre o ciclo da ureia, e no qual a gente vai ter a transformação da amônia em ureia, e esses pacientes eles vão ter a ureia excretada através de excreção renal, 75% dela, e 25% dela sendo reabsorvida para o fígado, para sofrer novamente esse ciclo. Então, em animais que têm encefalopatia hepática, a amônia que deveria passar primeiro pelo fígado para sofrer o ciclo da ureia, ela vai para a circulação sistêmica e atinge o sistema nervoso antes de chegar no fígado. E isso gera os sinais neurológicos relacionados à encefalopatia hepática, que são principalmente ataxia, head pressing, demência, que é um animal que tem dificuldade de aprendizado, alterações de consciência, então prostração, torpor, coma, amaurose, que é a cegueira de origem central, e até mesmo crises convulsivas podem estar presentes. Essa amônia, ela, quando chega ao sistema nervoso central, ela se liga à glutamina e gera degeneração das células da glia. Também explica em grande parte a quantidade de sinais neurológicos que esses pacientes venham a desenvolver. O tratamento ele se baseia na redução da produção de amônia pelas bactérias presentes no intestino. Então, para esse fim, pode ser utilizado o metronidazol em dose baixa, geralmente 7,5 mg por quilo BID, e associado à lactulona, que é um dos principais recursos terapêuticos para o tratamento conservativo do shunt. A lactulona tem um efeito muito importante porque ela reduz o pH do cólon e ela também altera o trânsito gastrointestinal. E o objetivo final do uso é reduzir a produção e a absorção da amônia e aumentar a liberação, a eliminação dessa amônia. Então, a gente usa a lactulose na dose de 0,25 a 1,
ml por quilo TID. O objetivo é que as fezes elas fiquem mais pastosas, que o animal tenha aproximadamente 3 defecações ao dia, mas essas fezes também não devem ficar líquidas, para o animal também não ter desidratação, né, outras alterações clínicas decorrentes. Então, a gente sempre tem que ir titulando a dosagem de acordo com a resposta daquele paciente individualmente. E a cirrose hepática, ela ocorre nas fases terminais. Ela ocorre quando o animal já está com insuficiência hepática importante. Então, esse termo cirrose hepática, ele quer denotar o momento em que a gente tem uma redução da massa funcional hepática. E se a gente tem uma redução da massa funcional hepática, a gente vai ter o ciclo da ureia sendo realizado de forma insuficiente cada vez mais, e também a gente vai ter o desenvolvimento de hipertensão portal, que pode gerar desvios portosistêmicos adquiridos, para tentar reduzir a pressão dentro da veia porta. E os vasos sanguíneos intestinais, eles também podem sofrer por conta dessa hipertensão portal, e eles ficam engurgitados. Por isso que é muito comum animais que têm cirrose hepática apresentarem de forma recorrente as gastroenterites, principalmente hemorrágica. Então, essa gastroenterite hemorrágica, a presença desse sangue, desse meio de cultura, também faz com que haja ainda mais produção de amônia pelas bactérias presentes no cólon, e isso exacerba ainda mais os sinais clínicos da encefalopatia hepática. Hepática é uma dieta que é bastante importante para o paciente que tem doença do armazenamento do cobre, porque ela tem pouco cobre, e ela é principalmente indicada para animais que já estão apresentando sinais clínicos de encefalopatia hepática, porque para esses animais o aumento do aporte proteico, por exemplo, com uma dieta de manutenção normal, sem ser uma dieta terapêutica, pode fazer com que a gente tenha um aumento da produção de amônia, que vai repercutir em todos aqueles efeitos deletérios no sistema nervoso central. Já num paciente que tem uma hepatopatia crônica, enfim, mas que não tem sinais de encefalopatia hepática, é um pouco contraditório a gente fornecer a dieta hepática para eles, porque isso pode comprometer o tratamento devido à desnutrição e a capacidade de regeneração hepática, que pode ser reduzida devido à restrição proteica. Então, o paciente hepatopata crônico é sempre muito importante que ele seja acompanhado por um nutrólogo veterinário, que sempre formule as dietas e acompanhe esse paciente nas diferentes fases, porque a gente tem uma linha tênue entre um paciente que vai precisar de restrição proteica ou não. Isso pode mudar no mesmo paciente em diferentes períodos, e esse paciente precisa desse acompanhamento. Mas o que nós sabemos hoje é que a dieta terapêutica, a hepática, ela é de fato recomendada quando a gente já tem os sinais de encefalopatia hepática e para os pacientes que têm a doença do armazenamento do cólon. Um sinal clínico que é muito comum estar associado à presença das hepatopatias é a ascite, que é o acúmulo de líquido abdominal. A ascite, ela ocorre por alguns mecanismos. O principal deles, que explicaria a formação do líquido, seria a retenção de sódio, que pode gerar o aumento da pressão dentro dos sinusoides hepáticos e gera alteração na produção e drenagem da linfa, gerando a ascite. O que a gente tem que tomar cuidado é sempre pensar se aquele paciente tem indicação da drenagem, porque não é porque o animal tem líquido acítico que a gente vai precisar drenar todas as vezes em que esse líquido for identificado. A indicação de drenagem, ela ocorre quando esse líquido está causando desconforto respiratório para esse paciente, tá? Claro que a gente pode drenar o líquido num primeiro momento, mesmo que em pouca quantidade, para testes diagnósticos, para fazer uma citologia, para fazer uma análise bioquímica, mas para fins terapêuticos,
é sempre que esse acúmulo de líquido está causando algum desconforto. O que a gente tem que tomar cuidado também com a drenagem de grandes volumes, que é muito comum que pacientes hepatopatas tenham um acúmulo bastante importante de líquido no momento da drenagem, a gente fazer a drenagem de volumes muito grandes, isso pode ser perigoso para o nosso paciente, porque ele pode ter hipovolemia secundária, pode ter distúrbios eletrolíticos, pode ter hipoalbuminemia. Então, sempre a gente encontra na literatura a indicação de deixar 20% do volume total dentro do abdômen, não fazer a drenagem de todo o volume de uma vez. O tratamento conservativo para ajudar no controle dessa produção acídica seria uma dieta com restrição de sódio, e também a gente pode lançar mão do uso de diuréticos. Para pacientes hepatopatas, um dos que tem melhor efeito é a espironolactona, na dose de 1 a 2 mg por quilo por via oral, geralmente BID. Quando a espironolactona associada à restrição de sódio na dieta isoladamente não consegue controlar a produção desse conteúdo acítico, também pode ser introduzido o uso da furosemida. E alguns animais têm a hepatopatia crônica, ou também conhecida como hepatopatia autoimune, na qual eles têm uma fibrose hepática bastante importante. Então, para esse tipo de paciente pode ser indicado o manejo com antifibróticos. Antigamente se usava muito a colchicina, hoje a gente não usa mais ela tanto na rotina, porque a dose recomendada, a dose terapêutica, é muito próxima da dose tóxica, e os animais podem ter efeitos colaterais, principalmente gastroentéricos, com o uso da colchicina. Um agente que diminui a fibrinogênese e a inflamação seria o corticoide. Claro que a gente tem casos específicos em que a gente vai fazer emprego do corticoide, né? A gente tem que ter um diagnóstico fechado através de histopatologia, porque a gente já viu que a cortisona induz, inclusive, lesão hepática. Então, não é um medicamento que a gente vai fazer uso sem ter certeza do que a gente está fazendo. Mas ela pode ser introduzida, geralmente 2 mg por quilo CID, vai reduzindo até a mínima dose efetiva. A azatioprina seria uma segunda opção, ela não é tão efetiva porque ela em si também tem um efeito hepatotóxico e mielossupressor. Então, ela ficaria na segunda linha ali de tratamento, mas ela também faz parte do tratamento para esses pacientes. O micofenolato, de repente, seria a melhor opção para esses animais. Geralmente a gente usa a dose de 10 mg por quilo, BID, mas um problema que a gente vai encontrar uma barreira é o custo do fármaco. Animais com hepatopatias podem muitas vezes cursar também com colestase, que nada mais é que o acúmulo de bile no parênquima hepático. E esse acúmulo de bile, ele vai perpetuar essa lesão hepatocelular. Então, é recomendado que a colestase, sempre que possível, seja tratada. O agente anticolerético mais importante, mais empregado que nós temos é o Ursacol. O Ursacol, ele reduz a resposta inflamatória em alguns estudos in vitro, isso foi verificado. E a gente só tem que tomar cuidado porque ele é contraindicado para processos obstrutivos. Então, quando eu tenho alguma suspeita de obstrução de via biliar, ele não deve ser empregado. Geralmente a gente faz uso na dose de 13 a 15 mg por quilo. Essa dose pode ser dividida em 2 a 3 vezes ao dia, a administração. E é muito importante que a gente lembre de fornecer o Ursacol juntamente com o alimento. É o contrário do que a gente faz com o SAMe, que deve ser fornecido em jejum. O Ursacol sendo fornecido juntamente com o alimento, a gente aumenta a biodisponibilidade e a absorção dele.
A colestase, ela também vai gerar a redução da absorção das proteínas lipossolúveis. Então, em alguns trabalhos a gente tem a indicação, alguns autores indicam o uso da vitamina E, mas não tem evidência científica de que ela seja realmente efetiva para pacientes com hepatopatia. Já a vitamina K, ela é bastante empregada em animais com hepatopatias, porque esses animais eles cursam com coagulopatias de forma bastante frequente. A má absorção de gorduras, por não haver bile efetiva no intestino, porque essa bile está presa no parênquima hepático, isso pode acarretar em coagulopatias. Então, a gente tem um dado de que aproximadamente 60% a 80% dos pacientes hepatopatas vão desenvolver algum tipo de coagulopatia. É interessante, se possível, que a gente faça testes de coagulação para esses pacientes. Então, tempo de protomblina, tempo de tromboplastina parcial ativada, a gente investigue esses pacientes em relação a coagulopatias por elas serem muito frequentes. Então, todo animal que tem uma suspeita de doença hepática, hepatobiliar e vai passar por um procedimento de biópsia, a gente sempre tem que pedir, no mínimo, os tempos de coagulação para verificar se esse animal está apto a esse procedimento. A gente não está colocando ele em risco fazendo um procedimento mais invasivo. As vitaminas do complexo B, principalmente a cobalamina, também são indicadas a suplementação nos pacientes hepatopatas. E como agente antioxidantes, né, o SAMe, ele realmente é um dos mais utilizados. O cuidado que a gente tem que ter em relação ao SAMe é lembrar de manipulá-lo em cápsulas de absorção entérica. Se a gente manipula em cápsula normal, ele é deteriorado antes de conseguir fazer o efeito no organismo. É muito importante que a administração do SAMe seja feita em jejum, ao contrário do que a gente faz com o Sacol, tá? Ele é indicado para as lesões necroinflamatórias, hepáticas, para a prevenção e para o tratamento das hepatotoxicidades. Também é indicada para a doença do acúmulo, do armazenamento do cobre e para as anemias decorrentes das hepatopatias. A gente sabe que o metabolismo do SAMe leva à formação de glutationa, que é o principal antioxidante que nós temos, hepático. Geralmente a gente usa dose de 20 mg por quilo para os cães, CID, e para os gatos nós usamos 90 mg por gato. A silimarina, um fitoterápico, também pode ser utilizada para fins de efeitos antioxidantes. Geralmente a gente usa de 10 a 50 mg por quilo ao dia. A dose pode ser introduzida, uma dose menor, e aumentando de acordo com a necessidade do paciente. E ela é bastante indicada principalmente para as lesões tóxicas, então um animal que vem com uma hepatite medicamentosa, por exemplo. E a N-acetilcisteína também é um importante antioxidante, também chamada, conhecida, né, popularmente como fluimucil. Ela é principalmente indicada nos quadros de intoxicação por paracetamol, mas ela pode ser usada em outras hepatopatias, principalmente agudas, devido a essa ação antioxidante. Geralmente nós utilizamos uma primeira dosagem que a gente chama de dose de ataque, que é uma dose mais alta, de 140 mg por quilo, pela via intravenosa, de forma muito lenta. É indicado que a gente faça a infusão desse fármaco em mais ou menos 4 horas. E depois a gente pode fazer até 5 doses intervaladas, com intervalos de 4 a 6 horas, e aí a gente usa a dose de 70 mg por quilo. Então, pessoal, vocês viram que a gente tem vários tipos de hepatopatia. É muito importante que a gente sempre busque qual é a etiologia, de qual hepatopatia nós estamos falando, tá? Muitas vezes não basta a gente ter alterações de enzimas hepáticas e tratar esse animal de forma inespecífica com antioxidantes, fitoterápicos,
sem ter o diagnóstico. Então, sempre buscar o diagnóstico é muito importante. A gente tende, na medicina veterinária, cada vez mais individualizar os protocolos. Então, o nosso objetivo com o tratamento das hepatopatias é sempre que possível fazer um tratamento específico, saber de qual doença a gente está tratando. E fazer o tratamento de suporte e o tratamento sintomático para esses animais, sempre visando a qualidade de vida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, acho que ele ficou um pouco longo, mas eu tentei falar de forma breve. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto das hepatopatias caninas, podem deixar aqui nos comentários ou me mandar por direct, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês para a gente discutir, conversar e aprendermos juntos. Um grande abraço!